e descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao resto o galardão. Se alguém cansado se encontrar sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. Mal vencendo avançai e nos a Jesus cantai, e da salvação falai, ao lançar o Senhor deve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber o galardão. Oh, aleluia, 291 da nossa harpa cristã. O de cruz erige, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, tem morrer por proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma curva trocar. Deixa a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário errante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo e da cruz vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Esta cruz e por mim já morreu, meu Jesus para meu perdão. E eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Tu vem me buscar e com ele morar, uma parte da glória de Deus.
levarei eu também minha coroa. Demorou uma coroa a trocar. Graças a Deus, ouvimos aí nosso hino, Aba Cristã, e vamos trazer uma palavra baseada no que nós lemos, João 3,16, não é? Aleluia. Aqui nós encontramos nesta palavra 7 passos para alcançar a salvação e conhecer Jesus de Nazaré. Esses 7 passos de conhecer Jesus diz para nós assim: o primeiro é conhecer que Deus ama você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida e a vida eterna é esta: te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Está lá em João 17. Como o Pai que me amou também, eu vos amei e vos permanecei no meu amor. O primeiro passo de conhecer a Deus requer obediência, requer deixar de lado o amor ao mundo, deixar de lado algumas coisas. E o Deus que nós servimos, Ele é um Deus longânimo, um Deus bondoso. Que amor Ele teria maior de ter o único Filho e enviar para morrer por pecadores. Pecadores todos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos de Deus foram. E esse pecado afastou o homem, a humanidade de Deus, a humanidade perdida. Mas essa humanidade, ela encontrou-se através de Jesus. No calar-se de Deus, cerca de 400 anos, no intervalo de 400 anos, o mundo, Deus calou-se no período bíblico. E passando esses 400 anos, Ele fala com o homem para profetizar, e deste homem nasce um homem chamado João, o batizador. João Batista veio para anunciar Jesus, e Jesus de Nazaré anunciou. E esse amor grande que Deus tem pela humanidade, e muitos da humanidade têm rejeitado o amor de Deus. Nós estamos chegando aí no carnaval, festa essa que muitas pessoas vão perder suas vidas, muitas pessoas às vezes vai ser preso, vai ser desmoralizado pela a bebedice, pelos prazeres carnais. Olha, minha querida, e esses prazeres carnais são maléficos ao homem. Jesus Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a liberdade, mas Jesus também é a justiça. A terra, no momento, está sob domínio do inimigo de Deus. Sim, o príncipe deste século comanda, não é? Não que totalmente, mas comanda, para o Senhor Elimar. Não que comanda totalmente, mas comanda. Mas Jesus vai voltar, não é? Ele vai voltar. O segundo passo, admitir que você precisa de ajuda. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, não é? As obras eram más. Desde o tempo que Noé construiu aquela arca de Noé, ele passou 100 anos anunciando que o mundo ia se acabar em água.
anunciando que Deus ia fazer justiça, e os homens chegavam a dizer que Noé estava doido. Do mesmo jeito que você critica nós, os crentes, que falam do amor de Jesus, nós que falamos que Jesus vai voltar, muitos criticam, e hoje as pessoas amam mais as trevas do que amam a Deus. Está bem notório. A gente vai ver que agora no carnaval, eu acho que é hoje, vai ter um carnaval aí, um arrastão, vai dar milhares de pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas, mas deixa a gente fazer um arrastão aqui só de crente para ver se dá. É horror de gente, não dá, porque as pessoas amam mais o mundo, amam mais as trevas do que a palavra de Deus. Está escrito aqui na palavra, no segundo passo, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3:19. Amaram mais as trevas do que a Deus, como tem amado. Noé, 100 anos, anunciando que o mundo ia acabar em água, e o homem não dava nada, não dava. Mas Deus falou só uma vez, só uma, e Manuel, só uma, e os animais obedeceram. Os animais obedeceram uma única vez. O homem não é obediente, assim como nos tempos de Noé está do mesmo jeito. A violência desenfreada, a desobediência às leis, a desobediência a Deus. Sim, o homem é desobediente, eu me incluo, porque eu sou pecador, mas hoje pecador justificado através da graça regeneradora de Jesus. As pessoas não entendem o que é ser livre. A liberdade é esta, fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é fazer a vontade da carne. Fazer a vontade da carne é estar subserviente ao mundo. Fazer a vontade da carne é bebedice, é cachaçada, é prostituição. Tudo isso aí são coisas boas. E nós já provamos, tanto eu como o Manuel, o Edinho Mega Santa, os dois meninos aqui não, que nasceram no Evangelho. Mas nós conhecemos o mundo, nós éramos do mundo, e nós temos moral, né, Manuel, para falar, porque Deus arrancou cada um de nós de lá. E hoje, salvo na pessoa bendita de Jesus. Muitas pessoas não acreditam na salvação, muitas pessoas não acreditam na redenção, muitas pessoas não acreditam nas coisas espirituais, porque não são espirituais. Muitos são mudando, muitos são carnais. Carnais, sim. O que é ser carnal? É fazer a vontade da carne. A carne, ela é propensa a ser a escravidão. Mas é uma escravidão de caminhos que parecem bons. Sim, o caminho parece bom. O camarada ter várias mulheres, o camarada ser cheio de esquema, fazer o uso de droga, bebida alcoólica de todo jeito. É bom mesmo. Eu já vi. E é bom. Mas as consequências são dolorosas. Tem coisas que nós fazemos, que geram consequências dolorosas. As nossas escolhas geram consequências dolorosas. Mas nós temos, enquanto estamos vivos, a oportunidade de conhecer Jesus aqui no espaço, admitir que você precisa de ajuda. Não é? O terceiro passo diz assim para nós: crer que Jesus é o único Salvador. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá escrito em João 14:6. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Sim, aqui no terceiro passo, você tem que crer que Jesus é o único caminho. Tem pessoas que falam que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus.
Mentira! É mentira! Só tem um caminho. E é o caminho de Jesus. Porque está escrito em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém é o Pai, senão por mim. Sim, o único caminho que nos dá salvação é o caminho de Jesus. Não tem nenhum caminho de religião nenhuma, de homem nenhum na terra que pode perdoar os teus pecados. Um homem chamado Augusto Cury, um doutor, um homem bastante conhecedor de conhecimentos terrenos, foi estudar a mente de Jesus. E ele, estudando a mente de Jesus, ele se converteu a Jesus. Porque ninguém conhece Jesus de perto para se tornar, para continuar do mesmo jeito. Quando eu não conhecia Jesus, quando eu via uma cerveja Brahma, uma cerveja Skol, a minha boca enchia de água. Hoje, quando eu vejo, me dá repugna, me dá vontade de vomitar. Sabe por quê? Porque hoje nós nos encontramos livres. E a liberdade hoje é essa, de não andar subserviente ao mundo, de não andar subserviente à carne, mas subserviente a Cristo. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O quarto passo vai dizer assim para nós: receber Jesus como Salvador, mas quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aqui é o quarto passo. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. João 1,12. As minhas ovelhas ouvem as minhas e ouve a minha voz e conhece-as. E elas me seguem. João 10:28. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sim, quando nós ouvimos a palavra, quando nós nos tornamos novas criaturas, nós saímos dessa condição porque ouvimos a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor é estar na liberdade, é ser livre e ser liberto. Sim, a liberdade. O quinto passo diz assim para nós: conhecer que Jesus agora é o seu amigo e o Senhor de sua vida. Muitas pessoas se dizem amigos de Jesus, são amigos de Jesus, mas não faz a vontade dele. Aí, meu doutor, não faz a vontade dele, porque ser amigo de Jesus tem que fazer a vontade dele. Muitas pessoas dizem que já aceitaram Jesus desde pequenas, mas para elas se declarar, para elas dizer que são amigas de Jesus, elas precisam o quê? Fazer a vontade dele. Glória a Deus. Fazer a vontade do Senhor. Somente quando nós nos tornamos nova criatura, nós saímos da qualidade de escravos do mundo para nos tornar livres. E ser essa liberdade que Jesus dá, nós só é possível quando nós cremos que Jesus é o Salvador do mundo, quando nós cremos que Ele salva, quando nós cremos que Ele perdoa, quando nós cremos que Ele é a luz do mundo. Todo espírito que confesse que Jesus é o Salvador, esse é de Deus. Mas o espírito que não confessa Jesus veio em carne e é o Salvador do mundo, esse não pode ser o Filho de Deus, não pode ser de Deus. O sexto passo é conhecer que você conhece a família de Deus e a igreja. Chegaram, pois, tarde naquele dia primeiro da semana e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos
alegraram que vendo o Senhor. Eu sou a videira, vós as verás. Quem está em mim e eu nele, esse do mundo, porque sem mim nada pode fazer. Esse dá muitos frutos, porque sem mim nada pode fazer. João 15:5. E o sétimo e último passo diz assim: coloca-se a serviço de Cristo, orar, estudar a Bíblia e testemunhar. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai o glorifique no Filho. João 13. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceste em minha palavra, verdadeiramente sereis meus filhos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos os 7 passos para conhecer Jesus de Nazaré. 7 passos para conhecer Deus através de Jesus. O primeiro passo vai dizer assim para nós: conhecer que Deus o ama. O segundo passo, admitir que você precisa de ajuda. Terceiro passo, crer que Jesus é o único Salvador. Quarto, receber Jesus como seu Salvador. Quinto, é conhecer que Jesus é agora o seu amigo, o Senhor da sua vida. É conhecer que agora pertence à família de Deus, é o 6º passo. E o 7º e último passo, colocar-se a serviço de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos. Continuamos aqui a anunciar o Evangelho. Vamos ouvir cantor Edinho Pedração. Glória a Deus. Vamos lá, vamos nos ajudar aqui na nossa live. Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Essa paz vive e reina em cada coração. Arrependei-vos. E Tristela do Vale é do Senhor. Tenho recado endereçado para você que está deixando o mau pecado dominar você. Tenha cuidado, porque o pecado quer lhe destruir. Seja fiel ao Deus do céu para poder subir. Seja fiel ao Deus do céu para poder subir. Arrependei-vos e convertei, porque o Rei vai te chamar. Arrependei-vos e convertei, porque o Rei vem te buscar. Oh, aleluia! E Tristela do Vale é do Senhor Jesus. Oh, glória! Não adianta dizer que é crente e não é paz. Jesus distante na tua vida, ele não tá mais. Se arrepende e volta logo para o Senhor, que muito em breve encontraremos com Salvador. Que muito em breve encontraremos com Salvador. Oh, aleluia! Arrependei-vos e convertei, porque o Rei vai te chamar. Arrependei-vos e convertei, porque o Rei vem te buscar.
buscar. Oh, aleluia! Intrínseca do vale é do Senhor Jesus. Glória a Deus! Quero mandar um abraço aqui, o Fábio Negão. Oh, aleluia! Frigorífico Santo Antônio é do Senhor Jesus. Naquele dia, que alegria, nós vamos ver Jesus chamando, filho querido, e há de receber tua herança, teu galardão. Você vai ver naquela hora tua vitória. Você vai ver naquela hora tua vitória. Você vai ver, aleluia! Arrependei-vos e convertei, porque o rei vai te chamar. Arrependei-vos e convertei, porque o rei vem te buscar. Arrependei-vos e convertei, porque o rei vai te chamar. Arrependei-vos e convertei, porque o rei vem te buscar. Porque o rei vem te buscar. Porque o rei vem te buscar. Oh, aleluia! Intrínseca do vale do Senhor Jesus. Glória a Deus! É nosso refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem no que temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Oh, aleluia! E as águas fugem e espume, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus está cuidando de tudo. Há um rio cujas correntes que alegram a cidade de Deus, no lugar santo, as moradas. Vamos dando tap-tap aí, meu irmão, vou ajudar lá aí. Deu tap-tap aí, por favor, vamos lá. Não será abalado, Deus ajudará desde o raiar da alva. Rei não se abalam e levanta sua voz, e a cidade se derrete. É nosso refúgio. Ajuda aí, vamos dar lá na live aí, dá um tap-tap. Socorro bem presente na angústia. Temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Oh, aleluia! Sincera glória do Senhor Jesus. Oh, glória! Deus é nosso refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas fugem e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus está cuidando de tudo. Há um rio cujas correntes
alegram a cidade de Deus, no lugar das moradas do Altíssimo. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. E crise dela no vale do Senhor Jesus. Deus, aleluia. Graças a Deus, ouvimos aí dos louvores com o cantor Edinho Pedra Santa. Vamos ouvir uma com o irmão Emanuel, que vai trazer a última mensagem. E nós vamos encerrar o trabalho do Senhor. Alô, meu amigo. E avisando a população que Trizidela do Vale é do Senhor Jesus, né? E avisando também que no carnaval, essa vai ser a operação ano 4, Gladiadores do Evangelho, fazendo a operação ano 4. Nós vamos fazer 100 cultos, começando no próximo sábado. Que vai começar ali no irmão Elon. Vamos entrar para a Rua do Campo, aqui Cuscuz, e entrar aqui na Baixada, aqui, e levando a palavra de Deus. Enquanto muitos estão subservientes ao mundo, nós estamos subservientes a Cristo, a vontade do Senhor Jesus. Vamos lá, Manuel. Glória a Deus. Estamos ao vivo aqui nas nossas mídias sociais aí. Você que queira assistir, nos siga aí na mídia social, TikTok, Glória a Deus, YouTube, Facebook, Instagram, todo. Quero vos saudar, os amados irmãos, os amigos ouvintes, nesta manhã gloriosa deste dia, com a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz, ela vive e reina aos nossos corações, não somente hoje, mas que seja para todo sempre. Meu amigo, eu quero lhe falar de um Deus que transforma, de um Deus que traz vida, de um Deus que traz paz sobre a humanidade, de um Deus a qual zela por nós, pelas nossas vidas. Estamos sabendo que está se aproximando um período da festa mundana, da festa que tem o prazer da carne, e a gente vê o noticiário após essas festas que só traz desgraça na vida do ser humano. A gente vê o índice de acidente, a gente vê o índice de pessoa que foi mortas, pessoa que foram contaminadas, e muitos deixaram a sua família, muitos se separaram, muitos usam entorpecente, alguma substância química. Nos hospitais a gente vê os índices de pessoa, de acidente, de briga. Mas eu quero te falar que é o prazer da carne, o prazer do mundo é esse mesmo. A Bíblia diz que há muitos caminhos para o homem, parece ser bom em direito, mas o final é morte. E muitas das vezes a gente se separa com alguém que confraternizou este momento da carne, ainda fala que diz que tem um Deus, mas não um Deus verdadeiro. Pode ter o Deus de Baal, pode ter o Deus que não salva, pode ter o Deus que não liberta, mas o Deus verdadeiro, ele liberta através da sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem tem o poder de salvar e libertar o homem do lamaçal do pecado é somente Cristo. E muitas das vezes entra nesse período do prazer da carne,
e acha que um jejum que vai fazer em um dia que não vai comer carne, acha que vai perdoar o seu pecado. Não vai, porque o homem tem que renunciar a este mundo. O homem tem que renunciar o prazer da sua carne e da sua vontade. A Bíblia diz que aquele que ama a concupiscência do mundo é inimigo de Deus. Mas outrora o mundo estava comemorando o nascimento de Jesus. Aceita o Jesus menino, mas não aceita o Jesus homem, que fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai somente por Jesus Cristo. Quer aceitar o menino, Jesus menino, mas não quer aceitar o Jesus homem, que fala na sua palavra: arrependei-vos e vos convertei, porque é chegado ao Rei do céu. Meu amigo, eu quero te falar, ainda que as coisas estão dando errado para você, mas eu quero te anunciar um Jesus Cristo que não falhou, nunca mudou, e Ele é fiel e verdadeiro para cumprir as suas promessas, a quem Ele tem cumprido. E a maior promessa que Jesus tem cumprido para a humanidade, que tem anunciado, que quer cumprir sobre a humanidade, é a promessa da salvação. A salvação, ela é para sempre. A salvação é uma coisa, é uma bênção tão especial, que a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida, e é escrito por letra de ouro. É letra que Deus ordena o anjo, Pai do Senhor, que ordena o anjo a vir escrever. Mas para isso aceitar, você precisa aceitar, confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente, eterno e exclusivo Salvador da sua vida. Mas Jesus, Ele veio para morrer numa morte de cruz, numa morte que Ele não tinha pecado, que Ele não tinha culpa nenhuma. Mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Mais ou menos. Ele levou sobre si. E o castigo que traz a paz está com Ele. Ele fez de ovelha mansa, foi ao matador. Mas para isso o homem precisa entender que há um preço grande que Jesus pagou por nós. Não adianta o homem dizer que tem Deus e não acreditar em Deus. Acreditar em Deus tem nenhum significado sobre a vida dele. A Bíblia diz que foi Deus que nos fez, foi Deus que nos amou, foi Deus que nos chamou, para que nós viemos entender que nós precisamos de Deus, precisamos da bondade de Deus, precisamos da graça e da misericórdia. A misericórdia de Deus, ela se renova a toda manhã, a cada manhã. E o fato ainda de nós ainda não ser consumido, porque a misericórdia de Deus abrange sobre a terra. Mas é necessário que você venha aceitar a Jesus Cristo. Havia um homem, por nome chamado Zaqueu, e um dia ele ouviu falar de Jesus, mas o desejo dele foi tão grande de conhecer Jesus, que ele subiu em uma árvore, em uma figueira, e ele estava ali para ver Jesus passar por ali, porque Jesus estava passando naquela cidade chamada Jericó. E muitas vezes Jesus está chamando: vinde a mim. E o homem procura se distanciar de Deus. Faça como Zaqueu, vence os obstáculos que estão
surgindo, vence a adversidade, vence as circunstâncias da vida que está surgindo sobre a sua vida. E Zaqueu subiu aquela árvore para conhecer Jesus. E Jesus, passando ali, chegou e falou: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém posar em tua casa. Foi a única casa que Jesus não recebeu o convite para entrar, mas passou o convite para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém repousar em tua casa. Mas Zaqueu era mal visto pela humanidade, pela sociedade, porque ele era um cobrador de imposto. Digamos que ele era um fiscal, que ele cobrava imposto ali em Jericó, e aquele imposto ele ia ali para Roma, e ali ele era mal visto como um ladrão. E ele falou para Jesus: Senhor, se eu tenho desfraudado alguém, se eu tenho roubado, eu quero retribuir 4 vezes, porque Zaqueu sentiu, Zaqueu sentiu a necessidade que ele precisava de ter um encontro com ele, e ele viu que ele tinha ali, não adianta nada, porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele vai dar de troca em sua alma? E ali ele falou: se tem desfrutado, eu quero retribuir Cristo. E muitas vezes somos rejeitados, somos caluniados. Muitos falam que queremos ser melhor. Não, não somos santos, porque quem é santo é Cristo. Mas o homem procurando Cristo vai ser justo em Cristo. A Bíblia diz que segue a paz e a santificação, se a qual unirá o Senhor. O homem só encontra refúgio para a sua alma. O homem só encontra sua alma em Cristo Jesus. E ali aquela multidão falou: mas como um homem santo e vai se hospedar na casa de um pecador, na casa de um cobrador de impostos? Ele era mal visto pela sociedade, mas aquele homem, ele sentiu no íntimo da sua alma que precisava ter um encontro verdadeiramente com Cristo. Não precisava, não adiantava somente ouvir, mas realmente ele precisava um dia aceitar a Cristo. E ali ele foi ao encontro de Cristo. E ali falou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque aquele era filho de Abraão. Porque Abraão é considerado o pai da fé em Cristo Jesus. O nosso coordenador de missão trouxe mensagem excelente, falando, dando passo que o homem precisa ter um encontro com Deus. Mas o homem sem Deus nada poder fazer. O homem precisa aceitar a Jesus Cristo enquanto há tempo. Não é Paulo que salva, não é Pedro, não é João, não, nenhum dos discípulos de Jesus é digno de adoração, digno de salvação, porque eles encontraram salvação foi em Cristo Jesus. Uma certa vez, Jesus estava num casamento com seus discípulos e Maria e seus irmãos, e aí faltou vinho, e Maria falando para Jesus, falou: Senhor, eles não têm mais vinho. E Jesus chegou para Maria e falou: não, mãe. Ele falou: mulher. Ele falou como autoridade de Deus. Ele não falou ali como filho, porque Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade. E falou: mulher, o que eu tenho contigo
ainda não é chegada a minha hora. E aí Maria falou: fazer tudo o que ele vos disser. Não adianta você querer dizer que no céu Maria vai ajudar, que não vai. Não adianta falar. Não existe nenhum relato na Bíblia que fala que Maria pode interceder por nós. Não existe. A Bíblia diz que intercede por nós é Jesus Cristo, que é o intercessor, é o mediador entre Deus e o homem. Somente Jesus Cristo. Não adianta ficar com raiva, que não vai adiantar nada. Somente Jesus Cristo falou: eu vou para o Pai e vos rogarei que o Pai vos enviará o Consolador, o Espírito Santo. Só existe para salvar a humanidade, para perdoar os pecados da humanidade, Jesus Cristo Nazareno, que foi ele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos perdoar de toda a imundícia do pecado. O homem precisa entender, compreender que somente o Deus do céu, que fez o céu e a terra, é digno de adoração. A Bíblia diz: todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Estamos aqui para dizer, meu amigo e minha amiga, confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Eleve os meus olhos para o monte, que do alto virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro não vem do homem. O socorro não vem do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, nem de João. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E agradeço a minha humilde oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um dos amigos ouvintes que ouviram esta palavra e que venham meditar. Nós não viemos confrontar, não. Nós viemos alertar, porque nós somos um discípulo de Jesus. Ele falou na sua palavra: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê será batizado, será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Isto não é palavra nossa, é palavra de Jesus. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, uma boa palavra do irmão Manuel. E agora acabou de chegar o outro Manuel, né? Só que é o Manuel Siqueira, que eu tenho a honra de conhecê-lo, um dos diáconos. Eu sou diácono também da Assembleia de Deus, um dos diáconos mais antigos da Assembleia de Deus, irmão Manuel Siqueira. Mas antes de ele trazer a palavra, vamos ouvir o Edir Pera Santo fazer um louvor. Aí depois do louvor do Edir Pera Santo, o irmão Manuel Siqueira vai trazer uma palavra para nós. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por tantos caminhos, mas felicidades não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei. Pois a felicidade que eu procurava agora encontrei. Não tenho mais, porque neste mundo só tenho ilusão. Felicidade é Cristo e Ele mora no meu coração. Aleluia!
Antigamente eu via um mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu procurava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tenho ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, suas amigas, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus, estou aqui em vossas ruas, pregando a palavra de Deus, orientando as pessoas que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer isso. Nós temos um texto em 1 Coríntios 4, versículo 13. Eu criei, por isso que falei. Nós cremos, é por isso que falamos. Meus amados irmãos, o último texto que o nosso amado irmão Manuel também citou é que se pregasse o Evangelho a todas as criaturas. Porque Deus está preocupado em que as pessoas ouçam o Evangelho. Por quê? É porque Deus está orientando as pessoas como o caminho você chegar numa eternidade com Deus. Por isso se prega o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra e nos orienta. O Senhor Jesus Cristo veio à terra, pregou este Evangelho que hoje nós estamos pregando 3 anos e 6 meses. Vilas, cidades, povoado e assim sucessivamente. Ele subiu para o céu e deixou a igreja militante da sua época até hoje. Então nós somos a igreja do século 21 e estamos continuando a obra que o Senhor deixou. Quero vos contar uma história a respeito de 2 senhores que viveram na terra. A história do rico e o Lázaro. A Bíblia diz que havia, então não é uma parábola, havia um homem chamado Lázaro, e havia outro cidadão também, bem de vida, e ali aquele cidadão chamado Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam daquele senhor. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Simplesmente os cães vinham abrir as suas úlceras. Provavelmente nós queremos dizer para você que ele era um morador de rua, quando muitas vezes passamos e não damos muita atenção. Ele era um morador de rua. A Bíblia diz que ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você já viu dizer, meus amados irmãos, que um cortejo fúnebre tenha sido feito por anjos? Pois a de Lázaro foi para o seio de Abraão.
Aqui Abraão representa Deus para o seu de Abraão. Significa descanso. Também o outro cidadão potentado também faleceu. Aí a Bíblia diz que ele foi sepultado e lá no Hades. Hades no grego significa lugar de tormento. Lá no Hades, de lá ele levantou a vista e enxergou tanto Abraão como Lázaro. Você percebe aqui que Lázaro não estava com a aparência desproporcional, nem tampouco Abraão. Abraão havia passado para a eternidade antes desse episódio, talvez uns 600 a 700 anos. E o rapaz que partiu para a eternidade conheceu ele. Todos dois na eternidade. E ele clamou por socorro. Esse cidadão que morreu por último. Abraão, manda que Lázaro toque o dedo na água e vinha tocar na minha língua, porque eu estou me acabando nessas chamas. Quantas pessoas estão nesta oportunidade clamando por socorro quando não tem mais solução? Poderia o pai Abraão ter dito: lá tem um purgatório, lá tem outros recursos para você e para o seu. Mas o pai Abraão disse: filho, lembra-te. Então as faculdades emocionais, as faculdades intelectuais dele estavam funcionando normalmente. Filho, lembre-se de que Deus vem na terra e esse só o mal é o contrário. Agora Lázaro está sendo consolado e tu atormentado. Além disso, entre nós tem um grande abismo de só os que estão lá não pode passar para cá, nem de lá daqui pode passar para lá. Então o cidadão estava cheio, estava sem solução, mas ele ainda clamou: pois pai Abraão, mande lá na casa do meu pai. Eu tenho mais 5 irmãos lá na terra, e advirta para que ele não venha para esse lugar de tormento. Creio por verdade que ele já tinha ouvido, creio por verdade que lá tinha pregador. O que Abraão falou foi: filho, lá tem Moisés e os profetas. Moisés tinha partido também antes de Abraão, muitos anos antes de Abraão. Ou Abraão tinha partido antes de Moisés dias. Mas ele se lembrou: lá tem Abraão e os profetas. Ouça-nos. Então, meus amados irmãos, o recurso para a eternidade é aceitar a Cristo como Salvador, aceitar este Evangelho. Por que Deus está interessado nisso? Que você pregue o Evangelho para as pessoas. É porque você vai um dia deparar com Deus, e na presença de Deus você não tem que se desculpar de que vai ter uma eternidade segura. Você não vai se desculpar de não ter havido na terra uma oportunidade de se salvar. É por isso que ele prega o Evangelho. Então, meus amados e queridos irmãos, eu quero dizer para você que hoje é o dia aceitável, é o dia da salvação. Não que a sua salvação é a coisa mais, é o passo mais importante que o homem pode dar enquanto pisa nessa terra. É aceitar a Cristo como Salvador. E quero agradecer aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Glorificado seja Deus. Agora vamos ouvir um pedacinho trazendo um louvor aqui. Mensagem boa do irmão aí, falando alerta de Deus que tem alertado a humanidade para que a humanidade venha se arrepender e aceitar a Jesus Cristo enquanto há tempo. Miséria do Senhor Jesus. Aleluia.
Porque Jesus vai te pegar daquele jeito. Hoje tem cura, hoje tem unção. Já começou, está tremendo tudo. Não adianta você segurar. Fecha os olhos e entra no manto. Comece agora então, sente o sofrimento e o céu se abrindo. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Terremoto santo vai acontecer aqui. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Terremoto santo vai acontecer aqui. Vamos olhar. Quero cantar o Senhor Jesus. E de repente começa a adorar. Adorador que é adorador, ele adora em qualquer lugar. E Jeová olhando lá do céu, achando linda aquela adoração. E começou dentro daquela prisão. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Terremoto santo vai acontecer aqui. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Terremoto santo vai acontecer aqui. Oh, aleluia! É do Senhor Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Não adianta você me segurar, porque Jesus vai te pegar feito. Hoje tem cura, hoje tem visão. Já começou, está tremendo tudo. Não adianta você me segurar. Fecha os olhos e entra no manto. Come agora, então sente o chão tremendo e o céu se abrindo. Não vai tremer, e o céu vai se abrir. Terremoto santo vai acontecer aqui. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Terremoto santo vai acontecer aqui. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Terremoto santo vai acontecer aqui. O chão vai tremer, o céu inteiro vai se abrir. Terremoto santo vai acontecer aqui. Oh, glória a Deus! Aleluia! É Manel. Alô, Manel. Vamos orar. Já estamos chegando mais o término de um culto abençoado e vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais oportunidade que o Senhor tem nos falado, que o Senhor tem nos permitido, que o Senhor venha abençoar a cada um, ó Pai, daqueles que ouviram a Tua mensagem, ouviram o Teu louvor, que o Senhor venha abençoar poderosamente, venha abençoar a esta rua, a cada comerciante, venha abençoar este bairro, esta cidade, ao nosso estado, ao nosso país, o nosso Brasil, que o Senhor possa abençoar poderosamente, nos guarda, nos protegendo, nos livrando de todo mal, e que o Senhor venha preparar a cada um para o teu encontro. Em nome de Jesus, por fé te pedimos, por fé te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.
Com graças a Deus. O primeiro que eu, né? Que tem 2003. Não, tem 2000. Vai, meu menino, pode carregar tudo aí. Pegou o vaguinho. Pegou o vaguinho, pode regar o vaguinho. E a live, encerra a live. Aí, meus queridos, quero agradecer vocês aí que participaram da live aí conosco. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.